boa noite. Eu pensei que não ia chegar. E realmente tem hora que dá um desespero. Mas sabem, sempre quando nós humanos somos muito fracos. Nós nos desesperamos por qualquer coisa. E eu fiquei pensando assim, mas não é possível que eu vim de San Antônio, eu saí de casa às 6 horas da manhã para chegar aqui agora, são quase 12 horas entre conexão e aeroportos. E eu fiquei pensando assim, eu vou só por 4 pregações e eu não posso perder uma. Não é possível isso acontecer. E eu me lembro que eu cheguei no moço do guichê, eu falei, moço, por favor, eu sou um pregador, eu tenho que pregar hoje às 7h30 da noite. O meu voo foi cancelado, você tem que me botar nesse voo, era o voo das 3h15. Eu falei, faça alguma coisa, por favor, por mim. E ele falou, você é pastor? Eu falei, e aí, você vai pregar hoje à noite? Vai. Disse, olha, mas o seu nome não está aqui na lista de espera. Eu falei, mas por favor, bota o meu nome, é o primeiro, porque os outros não têm compromisso e eu tenho. Ele falou, mas o senhor não sabe, é que eu não posso mexer nesse computador, isso está fechado, não tem como. Mas o senhor vai pregar hoje à noite, numa igreja. Eu falei, é. Foi Deus que lhe chamou para pregar. Ele falou, então você não se preocupe não, que você vai chegar lá. Eu voltei para o lugar da minha esposa e falei, olha, é o seguinte, a minha fé está meio fraca, a do rapaz ali está mais forte que a minha. Porque ele está dizendo que eu vou chegar para pregar, mas eu não estou mais acreditando, não. Quando o meu voo foi cancelado, disse, olha, tem voo para Boston de hora em hora. Mas me colocaram no último, que chegava às 8 horas da noite. Eu liguei para o pastor Samuel e falei, olha, eu vou chegar no aeroporto às 8. Mas eu estou aqui orando e tentando e brigando. E vocês sabem que, às vezes eu fico assustado comigo mesmo, porque a minha fé é muito pequena. E eu digo assim, mas eu sou líder, eu sou pastor. A minha fé devia ser mais forte. Eu devia sentar, relaxar e dizer, Senhor, está na tua mão. Mas eu queria resolver. Eu queria fazer alguma coisa. Eu não aguentava ficar ali sentado esperando, né? Mas Deus proveu. De repente, lá chamaram o Bezerra, eu não sei nem de onde aquele nome veio. Era o nome da minha esposa. Léa Bezerra. Eu falei, olha, se só tem para você, você vai ficar e eu vou. Falei para ela. Era o voo das 4h15, que estava 1 hora atrasado. Ia sair 5h15. Mas quando ela chegou lá, era 2 board pass para ela e para mim. E eu louvei a Deus por isso. Bem, nós chegamos, a mala não chegou. Esse paletó aqui, o meu hóspede me emprestou, né? Deu certinho. O pessoal nem vai saber que não é meu. A gravata também. Não pude fazer a barba, né? Estou meio assim, descuidado. Mas eu vou poder pregar a mensagem que eu trouxe para pregar vocês hoje à noite. E eu louvo a Deus por isso. Sabem, meus amigos, Deus tem colocado grandes desafios na minha frente. E eu penso que Ele às vezes quer realmente testar a minha pobre fé. Porque nós vivemos 6 anos na África e essa, sem dúvida, foi a mais extraordinária experiência da minha vida. E eu, se pudesse, ficaria lá, morreria lá, esperaria Jesus voltar lá. Não tem um dia que eu não pense na África. Mas vocês sabem, às vezes a gente ama muito as esposas da gente, não é? E a gente também, depois que ela deu 6 anos para mim lá, eu agora disse para ela, eu vou lhe dar 6 aqui, depois nós vamos embora para um outro lugar qualquer aí, para servir ao Senhor, porque foi realmente uma experiência maravilhosa. Quando a gente está no campo missionário, gente, a gente aprende a depender de Deus. E eu nunca tinha vivido a vida dependendo de Deus. E foi aí que eu descobri como a vida é feliz quando a gente vive só dependendo de Deus. A África me ensinou isso, e eu agora estou aqui nessa luta, né? Porque quando a gente vem para o lado de cá é tudo tão muito fácil, está tudo tão simples na mão que você aos pouquinhos vai esquecendo da tua dependência. Mas o Senhor me deu um outro campo missionário terrível, 3 igrejas americanas. Vocês sabem que, vocês podem até pensar que eu sei falar inglês, mas eu nem sei como é que eu estou pregando 4 vezes por semana em inglês. É realmente um milagre de Deus aquilo lá. Sai aquele inglesão nordestino, ralado, com sotaque lá de Recife, não? E é a bênção de Deus. Amigos, olha, Deus faz coisas que nem eu entendo. Porque eu estou lá naquelas igrejas e faz 4 meses, vai para o 5º mês,
E eu já sobrevivi, já vi que vou sobreviver, mas é a misericórdia de Deus mesmo. A última vez que eu preguei em português foi em outubro. Eu, quando subi a escada hoje, eu estava tão entusiasmado ouvindo a música em português. Faz muito tempo que eu não escuto um louvor em português. Então, meu coração chegou já cheio de alegria e felicidade. Eu louvo a Deus estar aqui com vocês. E nós vamos iniciar uma jornada hoje que vai acabar o próximo domingo. E eu, honestamente, digo a vocês, eu preguei um mau costume na África e não consegui mais me curar desse mau costume, porque na África as pessoas vêm para o culto no sábado e eles andam a pé 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros a pé para ir para a igreja. E como eles são pobres, não tem comida para comer, não tem almoço, não tem padlac, não tem nada, as pessoas não querem sermões de meia hora nem 45 minutos, não. Fala, pastor, eu andei 10 quilômetros, o senhor vai pregar em 2 horas para mim. E ninguém... O sujeito caminhou no sol quente, um calor de 40 graus, 10 quilômetros, ele vem, não tem comida porque é pobre e passa o dia na igreja. Ninguém está preocupado com a hora. E você vai lá e tem que pregar. Então, a minha igreja americana no início sofreu, mas já se acostumou. O nosso pastor é o pregador de 1 hora. Então, assim, se você é daquele ouvinte que só escuta 30 minutos, quando der 30, você discretamente pode sair, não tem problema. Se quando der 45, você for o ouvinte dos 45, devagarzinho aí, faz uma oração e vai na paz, não tem problema. Mas eu sou o pregador da 1 hora. Já estou falando hoje para ninguém ficar assustado, nem ficar nervoso. E às vezes o Espírito me manda ir mais um pouco, que é preocupante. Mas vamos deixar o Senhor dirigir, para a honra e glória do nome dEle. A nossa mensagem durante esse final de semana fala sobre o poder. E vocês sabem que não existe nada melhor que o poder. Eu acho que todo mundo aqui, em algum grau, já sentiu o poder. Não há nada melhor que o poder. Você ter a autoridade, você ter o poder. Né? Eu me lembro da minha mãe, ela dizia assim, Dilson, e olhava para mim e eu encolhia lá. Né? A autoridade, era o poder dela. Se ela dizia assim, vá buscar isso, eu ia e buscava na hora que ela falava. Era a autoridade e o poder. E nós, em um certo sentido, gostamos do domínio, do poder, da autoridade, porque foi Deus que deu isso para nós, quando nos criou. Vocês vão lá em Gênesis, diz que Deus deu domínio sobre várias coisas. E a verdade é que o pecado ele veio e começou a deturpar tudo aquilo que Deus deu, que ao ser aplicado em nossa vida, ia glorificar o nome dEle. E essa é a razão porque finalmente hoje nós usamos errado o poder, a autoridade. E essa noite eu queria falar com vocês sobre um assunto que não é muito pregado, é sobre os 2 concertos e o poder que emana desses concertos. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas, que eu gostaria de introduzir a mensagem em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 e 26. Gálatas, no capítulo 4, versículo 21 a 26, a Bíblia diz assim, dizei-me o que quereis estar debaixo da lei, e não ouvis vós a lei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, pois estas mulheres são 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. E ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. São Paulo estava pregando na igreja de Gálatas. E ele queria mostrar a Gálatas o poder que existia no novo concerto. E ele queria que os galácios entendessem
o que é que significava o velho concerto e o novo concerto, para que eles pudessem entender o poder que emanava dessa aliança que Deus fez com os seres humanos, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa é a razão porque Paulo decidiu usar essa ilustração, colocando Ismael representando o antigo concerto e usando a ilustração de Isaac como novo concerto, dizendo que um nasceu da carne e o outro nasceu da promessa. E na verdade nós encontramos aqui duas formas de ser justificado. A primeira é pela nossa própria justiça, e a outra é pela justiça de Deus operando em nós. E a fim de compreender o que Deus quer nos ensinar pela justificação pela fé, Paulo começou então a tentar explicar aos galácios essas duas alianças, o velho concerto e o novo concerto, e o que elas significam. Eu não vou aqui perguntar a vocês se você sabe o que é o velho concerto, e se você sabe o que é o novo concerto, porque eu mesmo, depois de ser pastor, ainda não entendia bem esse negócio. Mas vocês sabem que há mensagens que Deus revelou para a sua igreja nos últimos dias, que elas são tão simples, mas o inimigo criou esse bloqueio para a gente não entender as coisas simples. Porque essas coisas simples, elas fazem gerar no coração dos cristãos o poder de Deus para vencer, resistir e subjugar o pecado. E essa é a razão porque muitas vezes nós não entendemos ou não estudamos essa aliança. E eu queria essa noite estudar com vocês o velho concerto rapidamente e o novo concerto, mas eu queria usar a ilustração que Paulo usou aos Galácios. Eu queria mostrar para vocês primeiro o antigo concerto, o velho concerto. Em Êxodo, Moisés tomou o livro da aliança e leu todas as ordenanças para o povo de Israel. Foi Deus quem deu aquelas ordenanças. Foi Deus quem deu o livro da lei. Às vezes nós chamamos essa lei de lei cerimonial, ou como você quiser chamar. Mas a realidade era que a nação tinha um conjunto de leis, que nós poderíamos dizer que eram as leis de Moisés, mas foram leis que Deus deu para Moisés para a segurança, bem-estar e prosperidade da nação israelita, que era uma nação escolhida e separada por Deus para uma missão especial. Quando Moisés leu as ordenanças, o povo deu uma resposta. E essa resposta está em Êxodo capítulo 24, verso 3. Capítulo 24 de Êxodo, e o verso 3. Quando Moisés leu todas as ordenanças que estavam escritas no livro da lei que Deus havia dado, o povo então respondeu. Êxodo capítulo 24, versículo 3, diz assim: Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, o quê? Faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. Esse é o velho concerto. O velho concerto é Deus dando a lei e o povo dizendo: nós vamos cumprir. O velho concerto é Deus dando as ordenanças e o povo dizendo: Senhor, nós cumpriremos todas essas ordenanças. Mas se você olhar para a história de Israel, você vai descobrir que o povo não conseguiu cumprir com essas ordenanças. Eles falharam. Deram a palavra para Deus, prometeram a Deus que iam observar aquelas ordenanças, mas eles falharam em cumprir com estas palavras. No velho concerto, nós vemos o ser humano tentando desesperadamente obedecer à lei de Deus. Porque eles prometeram que iriam obedecer à lei de Deus. E apesar de todo o esforço para obedecer, eles não conseguiram obedecer. Agora, Paulo queria explicar isso aos Gálatas. Paulo queria explicar aos Gálatas
de que o velho concerto era o esforço do homem para cumprir as leis de Deus, cerimoniais, e a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Por si próprio, pelo seu próprio esforço. Deus deu a lei e nós dizemos: Senhor, nós cumpriremos essa lei. E é quando Paulo começa a usar a ilustração de Abraão. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12 e o versículo 4, a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus chamou ele para sair de Harã. E se nós olharmos Gênesis capítulo 12, e eu queria ler o versículo 2. Gênesis capítulo 12 e o versículo 2. Gênesis capítulo 12, o versículo 2, a Bíblia diz assim, Deus diz assim, aliás, vamos ler do 1 e o 2, vamos ler o 1 e o 2, para ficar mais claro. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás o quê? Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu vou te fazer grande, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tinha 75 anos, quando Deus disse para ele sair da casa da parentela dele, e ele obedeceu a Deus, e seguiu exatamente o que Deus disse, e deixou a parentela dele para trás. Agora, quando Abraão estava com 75 anos, Deus visitou Abraão e fez a promessa a ele de que ele seria pai de uma grande nação. E aí é quando Abraão ficou confuso. Abraão ficou confuso porque naquela época as pessoas viviam 100, 120, 130 anos de idade. E quando Deus apareceu dizendo para ele a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ele estava com 75 anos. E 75 anos já era uma idade muito avançada para ter filho. E a mulher dele era estéril. E ele ficou pensando assim, mas se eu vou ser pai de uma grande nação, como é que eu vou ser pai de uma grande nação se a minha mulher não pode conceber filhos? Não é possível isso. Mas Deus disse, eu acredito, eu creio. E Abraão, ele, juntamente com a sua esposa Sara, ele creu na promessa de Deus. Isso era um grande mistério para Abraão, como era que Deus ia fazer esse filho aparecer. Mas ele creu na promessa e seguiu em frente. Agora o casal aguardava o cumprimento da promessa. O que eles nunca sabiam ou pensaram é que a promessa ia demorar tanto. Porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, e Sara não ficou grávida. E Abraão começou a ficar preocupado. Porque ele disse assim, bem, quando Deus apareceu, eu tinha 75, já era meio complicado para fazer filho numa mulher que era estéril. Agora passou-se mais 8 anos, então eu agora já estou com 83 anos de idade, e a minha esposa ainda não concebeu, eu acho que Deus deve ter se enganado. Deve haver algum problema. Eu acho que eu vou dar uma ajudinha a Deus, resolver esse problema do filho da promessa. E ele então procurou Deus em Gênesis capítulo 15, versículos 2 e 3. Nós vamos encontrar aqui Abraão procurando Deus com uma solução para o problema do filho da promessa. Capítulo 15, versículo 2 e 3 diz assim, então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui está o velho concerto. Deus fez a promessa, Abraão queria cumprir a promessa, pelas suas próprias forças. Abraão queria cumprir a promessa pelos seus próprios méritos. Deus disse que eu vou ser pai de uma grande nação, a minha mulher é estéril, eu já estou em idade avançada para conceber um filho, eu tenho um plano. Senhor, eu tenho uma maneira, já passou-se 8 anos e nada aconteceu, eu tenho uma sugestão. O meu servo aqui, Eliezer o Damasceno, ele nasceu
nas minhas tendas, cresceu, virou meu servo. Eu quero fazer ele o meu herdeiro. Ele vai ser o filho da promessa. Eu tenho uma solução. Senhor, tu estás com um problema para fazer o filho da promessa? Eu tenho a solução. Isso é o velho concerto. O velho concerto é o homem querendo cumprir a promessa de Deus pelas suas próprias forças. Mas aí Deus dá a resposta. Deus dá a resposta. Gênesis, capítulo 15, agora o versículo 4 e 5. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, esse homem não será o teu herdeiro, Deus disse para ele. Essa solução que você trouxe não é uma boa solução. Esse homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas saiu teu herdeiro. Então levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. E então lhe disse, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Queridos, Abraão queria dar solução. E isso é o velho concerto. Abraão disse, Senhor, eu vou dar um jeito para o filho da promessa. Deus disse, não, Senhor. Você vai ter um filho que vai sair das tuas entranhas. E Abraão disse, a coisa está mais complicada ainda agora. Porque eu já estou com 83 anos, a minha mulher é estéril. Como é que esse filho da promessa vai sair das minhas entranhas? Não é possível. Mas o Senhor Deus disse, se vocês lerem o versículo 6, eu não vou ler para ganhar tempo, diz assim, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Deus disse, reafirmou a promessa, disse que o filho das minhas entranhas, eu creio. Isso é o novo concerto. Note aqui, imediatamente ele trouxe a solução para Deus ao velho concerto. O homem tentando cumprir a promessa de Deus. E logo a seguir, quando Deus dá a resposta, ele exerce fé e crê pela fé, e isso é imputado como justiça. Deus vai fazer por mim uma coisa que eu não posso fazer por mim mesmo. Isso é um novo concerto. Era Deus fazendo uma coisa que ele não podia fazer. Agora, meus queridos, nós temos que entender que hoje existem muitos cristãos dentro da igreja que estão vivendo debaixo do velho concerto. Estão tentando cumprir a lei e viver uma vida justa. E quando isso acontece, a vida cristã vira um fardo tão pesado que só Cristo pode dar descanso e paz. É quando você acorda de manhã e não quer ir para a igreja, você diz, mas eu tenho que ir. É quando você quer comprar uma coisa dia de sábado, você diz, mas eu não posso que sou adventista. É quando você às vezes tem desejo de cometer um pecado e você diz, não, não vou cometer porque eu vou comprometer a minha salvação. E você começa agora a fazer um esforço sobrenatural para guardar o sábado, para ser fiel às doutrinas da igreja, para ser um bom cristão, se esforçando para chegar cedo na igreja, quando aquilo não é o que está no teu coração. Mas você sente essa responsabilidade. Eu me lembro de uma vez, eu era pastor em João Pessoa, na Paraíba, e eu assumi o pastorado distrital. E havia uma irmã na igreja chamada Rossana. E ela vinha para a igreja sábado, domingo, quarta-feira. E ela vinha com o marido dela. Todo sábado, domingo, quarta-feira, a irmã Rossana estava lá com o Arquidi do lado dela. Esse era o nome dele, um nome estranho até, Arquidi é o nome dele. Eu fiquei pastor daquela igreja durante 6 meses e apreciava demais aquele casal. Toda a programação da igreja, Rossana e Arquidi estava lá, não faltava. Pois eu soube que ele trabalhava no Correio Paraibano, eles tinham uma boa situação financeira, não havia passeios, era o programa JA, Rossana e Arquidi estavam lá, não faltava. Um dia, eu descobri que Arquidi era ateu. Falei, ateu? Mas ele não é membro da igreja? Ele não é adventista? Não, nunca foi batizado. Casou com Rossana, que é adventista, membro batizado, e vem com ela para a igreja. Eu disse, mas não é possível um negócio desse. O homem é melhor adventista do que metade da igreja que eu tenho aqui. Porque o povo não aparece na quarta-feira, não vem no JA, não dá suporte à igreja. O homem era dizimista, fazia tudo. Eu não podia crer como é que ele não... Um dia eu procurei ele e falei, amigo, qual o problema aí? Você é melhor adventista do que um bocado aqui que eu tenho. Por que você faz tudo isso, vem? E ele um dia sorrindo falou para mim assim, o senhor sabe por que eu vou aos acampamentos, sou um bom membro da sua igreja, e conheço todo mundo aqui, sei tudo, e não falto.
Falei, por quê? Disse, por uma única razão. Por quê? Porque eu amo a minha esposa. Porque eu amo a minha esposa. E eu fazendo isso, eu sei que ela vai ficar feliz. Uau! Eu fiquei pensando assim, quem dera os adventistas amassem a Deus igual a Arquidia ama a esposa dele. Certamente muita coisa ia ficar melhor na casa do Senhor, não é? Ele passava na porta e dizia, que sermão lindo você pregou, pastor Bezerra, pena que eu não acredito em nada. Ele passava assim. Um dia dei o Desejar de Todas as Nações para ele, depois de 3 meses ele leu, voltou para mim, falei assim, fantástico esse livro. Nunca vi um livro como esse, que coisa linda, que descrição fantástica. Pena que eu não acreditei em nada que estava escrito. Ele falava assim, falava sincero. Um dia ele chegou para mim, eu lembro, era um sábado da tarde, a gente estava esperando o Jotá, um sol bonito, e o céu azul. Ele disse, pastor, você está vendo teus membros aqui, ó. Eu estou nessa igreja já há mais tempo que você, porque você chegou faz 6 meses aí, mas eu conheço todo mundo aqui na igreja, eu vou para os acampamentos, eu conheço a vida de todo mundo, você onde trabalha, conheço. Você pensa que esse povo ama esse Jesus que você prega, esse Deus que você fala? Esses irmãos, eles estão aqui tudo querendo é salvar a pele dele do fogo eterno. É tudo um bando de egoísta vindo para a casa do Senhor, tentando salvar a pele. Ninguém ama Jesus nem Deus, não. Porque se eles amassem Deus e Jesus, eles vinham igual a minha esposa aqui, ó, não falta, está aqui meia hora antes de começar o serviço, todo mundo contribuía, ajudava, a igreja não estava dizendo, foi dizendo os defeitos da igreja, e eu fui encolhendo, né? Ele ia falando e eu ia encolhendo, porque tudo que ele estava falando na verdade. E depois até eu fiquei pensando, qual é a nossa motivação para ser cristão? É o amor? Porque no velho concerto, a gente quer fazer tudo certinho, porque a gente quer que Deus olhe para nós e ache que nós somos justos. Nós queremos que Deus olhe para mim e diga, Deus, você é um bom garoto, você é um bom cristão, eu gosto de você. É igual o moço rico, a gente chega lá e diz, Senhor, olha, está aqui minha ficha de adventista, pode bater o martelo aí. Deus mandou o moço rico amar os pobres, e aí ele se atrapalhou todinho para ser salvo. Porque quando o novo concerto chega, ele cria um problema sério para quem está vivendo no velho. As nossas igrejas estão cheias de membros infelizes, amargurados, cansados de ser adventista. É por isso que chegam atrasados na igreja, é por isso que chegam tarde no culto, às vezes não vêm no dia de semana, não fazem um sacrifício por Deus. Porque não sentem mesmo aquele amor e aquele gozo que Cristo Jesus pode dar na vida de uma pessoa. Estão vivendo a vida cristã debaixo do velho concerto e estão perdendo o privilégio de sentir o poder de Deus que vem do novo concerto na vida deles. Agora, meus amigos, vamos voltar à vida de Abraão e ver como é que o novo concerto opera. Eu fiquei maravilhado quando vi lá em Gálatas, Paulo falando de Abraão. Eu falei, pô, Abraão tem alguma coisa aqui, mas é incrível. A vida de Abraão mostra os 2 concertos direitinho. Porque agora, veja bem, Sara estava decepcionada. Sara estava decepcionada. Ela queria, porque queria que esse filho da promessa viesse. Mas por alguma razão, esse filho não veio. E meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sara um dia chegou para Abraão, 2 anos depois que Abraão falou com Deus sobre Eliezer, o servo dele, ser o herdeiro. Quando Abraão tentou resolver o problema, Deus disse, olha para as estrelas, você pode contar? Então você fica quieto, porque o teu filho vai vir das tuas entranhas. Ok? Abraão creu. Passou 2 anos, e aí Sara veio para Abraão e disse, olha, cadê o filho da promessa? 2 anos atrás, você veio aqui dizendo que Deus reafirmou a promessa, eu fui nas tendas da vizinhança todinha aqui espalhando a notícia, que eu ia ficar grávida, ia ter um filho, e eles ficaram rindo de mim, porque eu era velha, mas eu disse que Deus havia dito, faz 2 anos eu não fiquei grávida, agora está todo mundo rindo de mim aí, o que é que vai acontecer aqui? Cadê a promessa? São 10 anos já. Deus falou para você quando você tinha 75 anos, já passou 10 anos. Agora, você sabe o que eu estava pensando para a gente resolver esse problema? Eu estava pensando que quando Deus apareceu a você naquela noite, que você estava falando do seu servo Eliezer, o Damasceno, quando Deus apareceu aquela noite, Deus não falou nada de mim. Deus falou que o filho vinha das suas entranhas. Então o filho não tem nada a ver comigo.
Então eu tenho uma solução. E a solução dela estava em Gênesis, capítulo 16 e o versículo 2. Olhem sua solução. Agora Sara está trazendo uma solução para o problema. E a solução dela: disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Isso é o velho concerto. Primeiro era Abraão querendo resolver o problema de Deus, ok? Agora, 2 anos depois, a senhora Sara vem querer resolver o problema de Deus também, trazendo uma solução. E Abraão gostou da solução dela. Abraão disse: o quê? Eu sou homem de uma mulher só. Mas já que você está insistindo para a gente fazer o filho da promessa, não tem problema eu deitar com essa serva. E Sara disse: olha, essa é a serva mais bonita que a gente tem. Então, essa serva, ela é perfeita, ela é limpa. Você pode deitar com ela, ela vai produzir filhos. E assim foi. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a vida cristã no velho concerto é uma tragédia. É uma tragédia. Porque você vai tentando se declarar justo aos olhos da tua própria justiça. E isso só vai botando você no buraco, porque no fundo do teu coração, você sabe que você não se entregou totalmente. Você sabe que você está lutando por uma conquista que, na verdade, você é muito fraco e débil para conseguir. E você começa a batalhar, sentindo aquela infelicidade dentro do coração. É por isso que a nossa vida cristã é tão superficial. É por isso que a gente não tem tempo para ler a Bíblia, para estudar profecia, para a gente separar tempo para Deus. Está vendo? Nós não fazemos isso. Há tantas coisas mais importantes na vida: o dinheiro, o aluguel, o seguro do carro. E essa terra aqui é a terra dos bios. Eu estava na África 6 meses atrás, não tinha 2 bios só. Agora eu cheguei aqui, já tem bem uns 10 bios. Essa é a terra dos bios. Pastor, o que eu posso fazer? Olha a minha vida, meu tempo para Deus não tem condição. Eu faço o melhor que eu posso e Deus vai entender isso. O velho concerto, ele vai matando a gente. E Sara, ela tentou trazer uma solução para Deus. Ela queria dar uma solução para o problema. E muitos estão nesse sofrimento na vida cristã. A nossa igreja se tornou a igreja do pode e não pode. Eu fico doente. Outro irmão chegou para mim: pastor, a gente pode ir para o cinema? Não pode. É pecado ou não é pecado ir para o cinema? Mas minha irmã, vai ter cinema no céu? Não vai, pastor. Mas você está se preparando para ir para onde? Me fala aí, por favor. Você deve ir para o lugar que você está se preparando. O seu estilo de vida aqui deve ser uma réplica do seu estilo de vida do céu. Se você está vivendo um estilo de vida aqui que não combina com o celestial, você já sabe que vai ficar por aqui. Você pode até tentar enganar você mesmo, mas você está vendo debaixo do velho concerto. O outro chega para mim: pastor, é pecado ou não é pecado de usar joia? Pastor, pode ou não pode fazer aquilo? Pastor, não pode fazer aquilo. Mas o que há de errado? Nós viramos agora a igreja do pode e não pode. Isso é o velho concerto. Estamos querendo salvar pelas nossas próprias obras. Meus queridos, as decepções de Sara eram as oportunidades de Deus. As decepções de Sara eram a oportunidade de Deus. A escrava chamada Agar deu a Abraão um filho chamado Ismael. E agora, 14 anos se passaram desde que Deus fez a promessa a Abraão. 14 anos. O homem agora estava quase com 90 anos de idade. E um dia, Sara chegou em lágrimas, em pranto na tenda, chorando. Todo mundo parou e correu lá, e Abraão correu. O que aconteceu? Porque Sara está nesse choro e nesse desespero, não é possível. Sara tinha vindo do médico. E o médico disse para ela que ela tinha entrado na menopausa. E ela chorava e abraçava Abraão, e ela dizia: como é agora que o filho da promessa vai nascer, se eu estou na menopausa? Como? E olha, vocês podem até achar engraçado e achar que eu estou brincando, mas eu quero ler um texto da Bíblia de Romanos, capítulo 4, versículo 19, na segunda parte. Eu vou tomar um tempinho para ler esse texto na Bíblia, porque eu não estou aqui contando história de carochinha e lobo mau não, tá? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 4. Veja o que diz Romanos, capítulo 4,
e o versículo 19, eu quero ler só a segunda parte do versículo, certo? O versículo está falando de Abraão. Ele diz assim, pois era já quase de 100 anos, ok? Falando de Abraão, ele era quase de 100 anos. E nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aliás, vamos ler o 19 todo. Diz assim, e não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo, o quê? O corpo de quem estava amortecido? Coitado de Abraão. Já não funcionava mais. A Bíblia está dizendo aqui, o corpo dele estava amortecido. E agora o corpo dela também ficou amortecido. Imagine 2 amortecidos. E Deus dizendo assim, vocês vão ter um filho da promessa. A descendência de vocês vai ser como as estrelas do céu. Sara chegou aos prantos quando o médico disse para ela que ela estava na menopausa. Mas, meus queridos amados, este era o momento que Deus estava esperando. O que era uma má notícia para Sara, era uma boa notícia para Deus. Deus estava esperando que os recursos humanos se esgotassem completamente e não houvesse mais nenhuma esperança de concepção, porque Deus queria fazer um milagre. A concepção de Isaac é um milagre, e é Deus quem faz o milagre, é Deus quem dá o poder, é Deus quem faz você grande, é Deus quem lhe dá a vitória sobre o pecado, é Deus que lhe faz grande, forte, brilhante para a glória dele. Porque Abraão e Sara não podiam se orgulhar de nada, porque os dois já estavam amortecidos sexualmente, mas gerar um filho naquela idade, só Deus poderia fazer. Há coisas na tua vida, meu jovem, meu irmão, que você está tentando fazer, que você nunca vai conseguir, mas Deus quer fazer por você. O problema é que você não está deixando Deus fazer. O problema é que para Deus fazer, você tem que se render. Você tem que chorar, igual Sara e Abraão. Você tem que amortecer o teu ego. E dizer, Senhor, não tem como mais. Não tem como mais. E aí vai começar a ser pela fé. E quando nós começarmos a exercitar a fé, o poder de Deus vai se manifestar. Há milagres na tua vida e na minha que só Deus pode fazer. E você está aí quebrando a cabeça, tentando. E eu hoje à tarde estava desesperado naquele aeroporto, querendo fazer uma coisa. Minha esposa dizia assim, você corre para lá, corre no Customer Service, corre para aquele lado, corre para aquele guichê, vai um voo para Boston no portão 17, corre para lá, vai depois, 1 hora depois no 18, vai 1 hora depois no 19, e eu estava desesperado, querendo resolver o meu problema. Devia ter ido num cantinho lá da sala, sentado, ou mesmo se ajoelhar, dizer, Senhor, não há nada que eu possa fazer. Só tu pode fazer. E quando eu estava no meio daquele desespero, Deus usou aquele funcionário da US Airways, que olhou para mim assim e falou assim, se você vai pregar a palavra de Deus, Deus vai te levar para Boston hoje à noite. Você vai pregar a palavra. E não podia crer quando eu estava sentado no avião, decolando da Filadélfia para Boston. Quando o avião desceu em Boston, eu falei, Senhor, perdoa a minha falta de fé. Perdoa a minha debilidade espiritual. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso ser mais forte na minha experiência cristã contigo. E meus queridos, nós estamos vivendo no velho concerto e a gente não percebe. A gente às vezes acha que a nossa experiência é forte, é boa. Mas se vocês forem agora a Gênesis no capítulo 21, let's go a Gênesis capítulo 21. Quando a gente vai em Gênesis, no capítulo 21, a gente vê o novo concerto. Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 até o 3. A Bíblia diz assim, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. E Sara concebeu. E deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara.
E Abraão pôs no filho que ele nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Isso é o novo concerto. Abraão e Sara não podiam fazer mais nada. Mas aí Deus veio e fez por Abraão e Sara o que eles não poderiam fazer por ele mesmo. Queridos, no novo concerto nós exercemos a fé. O homem não pode cumprir a promessa por si próprio, mas Cristo pode fazer isso por nós. Isaque representa a salvação em Cristo Jesus. A cruz com a promessa da vida eterna é o ponto vital do novo concerto e da nova vida em Cristo Jesus. Quando Isaque nasceu na casa de Abraão, havia alegria e felicidade. E da mesma maneira, quando Jesus Cristo nasceu nas campinas de Belém, pela primeira vez na história da humanidade, um coro angelical desceu do céu e deu um concerto especial para privilegiados pastores, em celebração e glória ao nascimento daquele que estabeleceria um concerto eterno de salvação para salvar todos os seres humanos. Louvado seja Deus por esse novo concerto. Eu tenho que confessar a vocês que eu nasci nessa igreja e fiquei ignorante anos e anos sobre o novo concerto. Não pude ter essa percepção de ver a glória e o poder que emana desse novo concerto, que foi selado com o sangue de Jesus Cristo, que agora, pelo poder de Deus, é importado para o nosso coração, nos dando poder para resistir o pecado, para vencer as nossas debilidades e fraquezas espirituais. E às vezes eu fico pensando, mas por que Deus deu o velho concerto? Por que Deus deu o velho concerto? No velho concerto, Deus queria mostrar que nós somos incapazes de nos salvar nós mesmos. Por isso Deus deu o velho concerto. Deus não pode aceitar a nossa própria justiça, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E se nós temos uma natureza pecaminosa, a justiça que emana dessa natureza pecaminosa, ela não é suficiente para cobrir você com a sua salvação. Você pode até aparentar justo perante os outros. Você pode até aparentar justo. Mas no fundo, você sabe que você é débil e que você é pecador. Sabe, meus queridos, a lei e as ordenanças no Velho Concerto tinham um propósito. E Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 20, eu queria ler esse texto com vocês. Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 20. Romanos, capítulo 3 e o versículo 20. Paulo diz assim: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento de quê? Do pecado. Deus queria nos dar uma lição. Deus aqui amplia o nosso conceito de que a lei é o instrumento que Deus usa para mostrar o pecado, que faz com que nós sintamos necessidade de um Salvador. E aí recorremos à graça. Porque pela graça, sois o quê? Pela graça sois salvos. Queridos amados, o novo concerto traz a certeza de que pela fé em Jesus Cristo, nós podemos ser justificados. O novo concerto ele é como um testamento. De que a gente faz o testamento, mas a pessoa que vai receber o testamento, só recebe o testamento quando a pessoa que legou o testamento morre. O novo concerto foi um testamento que Deus fez e que veio para nós quando o Filho dele morreu na cruz do Calvário. E nós agora temos essa certeza da salvação. Nós temos essa certeza que a pena do pecado foi paga. Tudo que nós temos que fazer agora é aceitar esse sacrifício. É aceitar o novo concerto e deixar Deus fazer em nossa vida aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Agora, na história de Abraão, há uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção.
Abram a Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 21. Olhem só o que aconteceu. Isso é uma coisa muito interessante que eu não esperava que ia acontecer. Vamos voltar novamente a Gênesis. E eu queria ir no capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. E eu queria ler dos versículos 8 até o 12. A Bíblia diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Estão vendo aqui agora um conflito? Há um conflito aqui agora. Sara foi a causadora desse grande problema e agora estava incomodada com o filho da escrava. Quem foi que criou aquele problema? Quem foi que criou? Foi Sara. Foi ela que disse: deita aí com a minha serva e produz o filho da promessa. E claro, Abraão ficou desesperado quando ela disse que era para mandar a serva e o menino embora. E ele foi consultar a Deus. Mas quando Sara mandou ele deitar com a serva, ele não foi consultar a Deus, não. Ele correu para a cama com a serva. Ele falou: o vento está soprando do meu lado, vou lá deitar com a serva. E o Senhor esqueceu do Senhor, não é? Agora que deu problema, os dois meninos lá, ele foi lá para o Senhor e disse: Senhor, e agora? Mas, sabe, isso é o ser humano, né? Quando tudo vai bem, não quer saber de Deus. Agora, quando o tempo fecha, corre para a semana, corre para a reunião da oração, e vamos fazer grupo de oração, e ora porque meu filho está no hospital doente, um câncer. E o ser humano é assim. Quando está tudo bem, ele tem Deus e está tudo ok, mas ele não vai consultar Deus, não. Quando os problemas vêm, nós corremos para Deus. Mas, meus queridos, sabe o que está acontecendo aqui? É um conflito de sistemas. O velho concerto e o novo concerto não funcionam juntos. Talvez essa é a razão porque tem tanta gente sofrendo infeliz dentro da igreja, porque eles estão vivendo os dois concertos. Quer dizer, eles estão tentando viver, mas não é possível. Eles querem fazer tudo que eles querem durante a semana e depois eles querem também a bênção de Deus. Eles querem os dois concertos na vida deles, mas não dá certo. É por isso que vem a religião do eu acho. Eu acho que não tem nada a comer no restaurante dia de sábado. Eu não tenho nada para comer em casa. Jejua pela tua salvação, por favor. Jejua pela tua salvação. Porque a tua conta lá em cima está alta se tu está indo para o restaurante dia de sábado. E te arrepende enquanto ainda tem tempo, hein? Te arrepende enquanto ainda tem tempo. Essa coisa de vídeo, de Hollywood, de filme, de cinema, de tudo. Onde é que isso mesmo vai levar? Aonde? Aonde é que vai? Que tipo de entretenimento é esse? Para onde vai preparar a gente? Para onde? Que direção a gente está indo? Botando os meninos para assistir o Cartoon Network e indo trabalhar e fazer o que interessa. Está botando o teu menino no caminho largo? E chega no sábado aqui, às vezes nem traz ele para a escolinha, 9h30, chega tarde para a escolinha. Você vai dar conta disso no dia do juízo. Haverá julgamento para esses adventistas que não levam a sério isso. Porque as pessoas estão vendo debaixo dos dois concertos. Você tem um conflito, aqui está o conflito na casa de Isaac, era o velho concerto Ismael e o novo concerto Isaac, não combinava, deu problema, um tinha que cair fora, a mesma coisa tem que acontecer na sua vida, ou você mesmo se entrega para o velho concerto, ou você se entrega de uma vez a Cristo Jesus, e se santifica na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Nós estamos vivendo um adventista de meia tigela.
fazendo aquilo que o coração pede. Nós queremos aproveitar o mundo e queremos a vida eterna. Não é possível. O céu começa aqui, a santificação começa aqui, a santidade começa aqui. E olha, não adianta, você pode viver a vida inteira dentro da igreja com esse cristianismo superficial, gozando do entretenimento desse mundo. No fim você vai descobrir que vai se perder igual o criminoso e o bandido que matou todo mundo. Porque você teve a luz, você teve a palavra, mas você amou mais o mundo do que a Deus. Queridos amigos, os dois sistemas não funcionam juntos. Hoje nós temos pessoas legalistas dentro dessa igreja. Pessoas que querem salvar o mundo todo. Se você come carne, se você não come, você vai se perder, não vai para o céu. Você faz isso, você vai se perder. Sai botando ordem na vida de todo mundo. Os liberais, quando escutam eu falar isso, exultam. Ai, que bênção. Esses liberais são piores ainda. Porque acham que Deus aceita tudo. Queridos, só existe um padrão. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é santo, isso praticai. E para você praticar essa santidade, eu vou dizer, você vai ter que mudar muito a sua vida como adventista. E eu também falo para mim, porque nesses últimos anos eu venho mergulhado numa batalha terrível, e eu louvo a Deus porque fui para a África, porque lá mesmo conheci esse Deus, e agora vivo uma luta terrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe vida cristã fácil e maravilhosa. Enquanto você estiver aqui crescendo em nome de Jesus, e se levantando pelo novo concerto, buscando esse poder que Deus quer oferecer, o diabo vem com o poder dele lá de cá, e a batalha está armada. E você tem que vencer ela em nome de Jesus. Você vai vencer essa batalha no poder de Deus. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você não é ninguém, e Deus então vai usar você. Sabe, meus queridos, às vezes eu penso que o meu maior inimigo é Satanás, mas eu estou descobrindo que o meu maior inimigo é o meu eu. O meu eu é o maior inimigo que eu tenho. E eu digo a vocês, eu não pense porque eu estou aqui pregando e que é maravilhoso, e o pastor Bezerra, coitado de mim, esta mulher sabe bem quem eu sou. Ela e Deus me conhecem muito bem. Ela sabe as minhas fraquezas, minhas debilidades, meus pecados. Ela sabe. E eu não sou santo. Às vezes é até embaraçoso para mim dizer a vocês que houve um tempo do meu ministério que quando eu acabava de pregar, eu media o termômetro da minha pregação pelos membros que passavam na porta e dizia, maravilhoso sermão. E ela sabe, no dia que ninguém dizia nada, eu ia dirigindo o carro para casa e falei, o sermão hoje foi uma porcaria. E ela dizia, foi bom, eu gostei. Eu falei, ninguém disse nada. Não foi bom. O eu é o nosso maior inimigo. Você não consegue chegar aqui 9h15 para ficar 15 minutos louvando, ou ajoelhado aqui orando. Sabe por quê? Porque você não tem o senso que essa é a casa de Deus. Você pensa que aqui é a casa de Deus. Se você soubesse que aqui é a casa de Deus, você ia pedir o pastor para abrir a igreja todo dia. E você todo dia, meia hora antes para o trabalho, meia hora antes para o trabalho, você passava aqui para você querer, porque você ia querer ir para o trabalho depois de ter encontrado Deus na casa dele. Mas você não tem esse senso, nem eu também. Estou falando só para você, não. Nós precisamos fazer uma mudança, porque há um poder que está disponível no novo concerto. Há um poder que está disponível. Há um poder que Deus está disposto a nos oferecer. Mas, meus queridos amados irmãos, eu digo a vocês, nós não podemos estar debaixo dos dois concertos. E nem podemos estar no velho concerto. No plano da salvação e da redenção não há opção. Ou você se rende a Deus e se entrega a Ele, ou você pode dar seu dízimo, cantar no coral, ser pastor, ser presidente, ser o que você for, você vai estar perdido dentro da igreja. Porque a salvação é uma experiência com Cristo. É o poder de Cristo entrando na tua vida e fazendo por você o que você não pode fazer. E isso é justificação pela fé. É simples, é igual 2 e 2 é 4. E a igreja não quer estudar isso, e a igreja não quer saber disso. Mas sabe por quê? Porque quando a gente vai fundo nesse assunto, você tem que entregar o coração. Você tem que entregar tudo. Você não pode dar metade. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Se Deus não estiver dirigindo o carro da tua vida, Ele não está dentro do carro. Porque Ele não senta no banco do passageiro e nem senta no banco de trás.
Você tem que escolher. Não há opção para nós, irmãos. Eu nasci nessa igreja, vivi nessa igreja, sentei nesses bancos, fui infeliz nesses bancos, tive vontade de ir para o mundo, não fui com medo de ser contado como ímpio, fiquei dentro da igreja. Levou anos, me senti perdido dentro desse ministério, até o dia que realmente me senti tocado e falei, eu preciso mudar eu e não o mundo. Eu queria mudar a igreja, queria mudar o sistema, a organização, todo mundo, mas na verdade o problema era eu, porque eu não queria me render, eu não queria me entregar. E mesmo depois de ter essa visão, agora vem a luta. Porque primeiro você tem a visão, você sente a necessidade, você sabe o que precisa. E a batalha agora para se entregar. E a batalha agora para se render. Quantas e quantas noites eu tenho deitado a cabeça no meu travesseiro, clamando por misericórdia, por coisas que fiz na minha liderança, na minha igreja durante a semana, que realmente não representavam o ministro do Senhor. Quantas e quantas vezes. Quantas e quantas nights, quantas e quantas noites eu cheguei e precisei deitar a minha cabeça no travesseiro e fazer uma avaliação do meu dia, de tudo que aconteceu, dizendo, Senhor, eu preciso de a cada minuto a Tua presença. Eu preciso aprender a caminhar contigo, porque eu venho vivido a vida inteira caminhando por mim mesmo. Sabe, meus queridos amados, nós temos uma tendência natural de julgar as pessoas. Nós queremos julgar as pessoas. Nós queremos saber tudo. Esse domínio e autoridade que Deus nos deu, nós queremos esse poder, mas nós queremos diferente. Eu e minha esposa, nós temos lutado, e graças a Deus, cada manhã a gente tem lido a Bíblia junto e orado junto. Essa foi as bênçãos da África. A gente não fazia isso antes. Estamos fazendo agora. E nós estamos numa luta, um pecado que temos. E eu vou contar para vocês, não é, e eu estou contando, não é para ilustrar vocês que a luta é grande. E é para nós, pastores, membros, nós somos tudo farinha do mesmo saco nessa guerra. E precisamos de Jesus na nossa vida e do poder dele. Eu perdi o meu celular domingo passado em Dallas. E o meu celular estava cheio de informações e eu fiquei desesperado. E eu fiquei 2 dias esperando que alguém achasse meu celular e dissesse alguma mensagem, falasse alguma coisa. Ninguém dizia nada. E eu já estava preparando para ir na AT&T. Liguei lá e disseram, olha, o celular está desligado, não tem como track o celular. Não tem como achar o celular. E eu sei que eles falaram, olha, tem um dispositivo chamado Find My iPhone. Mas eu nem sabia que isso existia. Eu comprei o celular recentemente, não sabia nada disso. Eu não entendo bem tecnologia dessas coisas. Mas eu fiquei mal mesmo. E na minha irritação, eu falei, vamos comprar outro celular. Alguém já pegou aí. Isso é um sem vergonha, um bandido safado, já levou para o México para vender. Esculhambei logo tudo de uma vez. E aí depois a minha mulher, não, mas talvez, não sei. Depois um dia passou, não apareceu. Ela também falou, isso agora mesmo, seu celular já está mesmo lá no México, não sei aonde. Um dia, eu falei, vamos na AT&T que eu vou pegar um celular velho que eu tenho aqui e botar meu telefone nesse celular, não vou comprar outro. Mas quando a gente estava para sair, eu fui no meu e-mail e tinha uma mensagem lá, dizendo assim, você perdeu um fone. Eu falei, minha filha, não vamos ainda ver outro fone, porque alguém fez contato. Eu falei, olha, eu perdi meu fone. A pessoa disse, olha, talvez eu tenha o seu telefone, mas eu preciso saber que o fone é seu. Eu mandei um telefone, a pessoa ligou, uma senhora distinta, finíssima. Falou, Mr. Bezerra, eu tenho o seu telefone desde domingo. Estive fora, não pude ligar, mas seu telefone está comigo seguro, não perdeu-se nada. O senhor pode mandar qualquer pessoa vir aqui pegar o seu telefone. Uma mulher fantástica, uma pessoa de uma mansidão super extraordinária. Minha filha ligou e disse, pai, você precisa conhecer essa senhora, que senhora extraordinária. Eu já estou com o seu telefone. Eu falei, você está com o meu telefone? Eu falei, estou, pai. Já peguei o seu telefone. Bem, na manhã seguinte, eu e minha esposa estávamos lá no pé da nossa cama, pedindo perdão a Deus pelo julgamento que fizemos dos mexicanos ou de quem perdeu a voz. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E estou contando só um caso, mas tem vários. É triste isso, não é? Mas eu estou lutando.
Eu estou lutando para Deus me ajudar a só ver coisas boas nas pessoas. Há membros espinhosos na minha igreja. E eu estou pedindo a Deus que me dê essa capacidade de amá-los. Amar os inimigos. Amar os que atacam. Amar os que não gostam de você, que quando vê você, joga aquele bafo horrível em você. Não que eles tenham bafo, mas é aquela coisa mesmo assim, eu não gosto de você, pastor. E você tem um sorriso de carinho, de amor. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristianismo é reproduzir o caráter de Cristo Jesus. E nós adventistas, somos bons adventistas às vezes, mas somos pobres cristãos. Pobres. Quando se trata de amar e servir, bote o adventista fora. Muito difícil isso. Mas essas são as duas premissas básicas do poder do novo concerto. Amor, independente das circunstâncias e quem quer que seja. Amor e serviço. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu venho lutando com minhas debilidades e fraquezas. E eu digo a vocês que todos nós estamos no mesmo nível. Temos diante de nós uma batalha tremenda. Eu quando olho para o horizonte profético, vocês têm um pastor que estuda profecia, vocês escutam muita profecia. Porque eu sei que o coração desse homem está cheio disso e ele prega disso, porque eu também tenho isso no meu coração. Mas quando a gente olha para a cortina do horizonte e começa a ver o que essa igreja vai passar na tribulação, e eu olho para a minha igreja, e eu olho para mim, e eu choro. Eu clamo a Deus que abra os nossos olhos. Porque nós temos a verdade e nos orgulhamos da verdade, mas não vivemos ela. Porque a Bíblia diz assim, o cumprimento da lei é o amor. Eu nunca esqueço um dia quando eu estava dando estudo para um batista, e a gente vinha estudando até que chegou o estudo do sábado. E quando chegou no dia do estudo do sábado, eu peguei ele. Mostrei os 4 mandamentos da lei de Deus, depois eu fui mostrando e levei ele para Tiago lá 3 e mostrei para ele que quem não guarda um mandamento se torna réu de todos e não guarda nenhum. E eu fui botando ele na parede assim, e ele foi ficando nervoso, e uma hora deu um murro na mesa, levantou e falou assim, é verdade, nós batistas não guardamos a lei, mas vocês adventistas também não guardam. Aí fui eu que dei o pulo da mesa, falei, guarda. Ele falou, não guarda. Eu falei, guarda. Uma hora eu falei, por que você está dizendo que os adventistas não guardam a lei? Ele falou, vocês adventistas são tão transgressores da lei como nós batistas, porque Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor, e vocês adventistas não amam. E aí eu sentei na mesa. Nem nós, nem eles guardavam a lei. Porque a lei que Jesus está falando, quando a gente guarda ela, o resultado do guardar essa lei é o quê? É o amor. E onde é que está o amor na nossa igreja? Aonde? Queridos, eu estou há 30 anos no ministério. Já tive muitas lutas na minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais difícil do ministério nesses 30 anos, mais difícil, e é a qual eu mais tenho lutado na minha vida, é para amar os meus membros. Independente de quem eles sejam. Esse é o requerimento de um ministro do Senhor. Amar as suas ovelhas, independente. Queridos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só é possível quando você se entrega a Jesus. Só é possível quando você vive debaixo do novo concerto. Porque essa é uma coisa que Jesus vai fazer por você, que você não pode fazer por você mesmo. Esse vai ser o grande milagre de Deus na tua vida. É você deixar Deus fazer por você uma coisa que você não pode fazer por você mesmo. A minha oração nessa noite é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ajude a abrir os teus olhos e ver a glória do Senhor.
que está se aproximando. Que nós possamos realmente fazer uma entrega e viver a nossa vida no novo concerto, deixando que Deus faça por nós aquilo que nós não pode fazer por nós mesmos. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.